Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Deli e hoje na nossa aula vamos compreender algumas informações de gráficos e tabelas. Então, nossa aula hoje é matemática. Para a gente compreender um pouco mais sobre essas informações, na aula anterior eu expliquei que eu posso tanto organizar em tabelas quanto em gráficos. Então, nós vimos já um exemplo de informações em uma tabela, dessas informações nós organizamos em um gráfico. E hoje na nossa aula eu vou começar diferente. Eu vou pegar do gráfico para a gente organizar na tabela, tá? Que nós conseguimos fazer as duas coisas, tanto da tabela organizar no gráfico e do gráfico eu também posso organizar na tabela. Então eu vou iniciar com esse gráfico aqui, olha só. Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Então aqui já sabe, o assunto é o animal preferido. Então eu tenho aqui, ó, alguns animais: a borboleta, o cachorro, a vaca, Joaninha, a abelha e o cavalo. Então, esses são os animais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 animais aqui, tá? Esses são os animais e aqui na vertical eu tenho os votos em cada um. Então, veja aqui na borboleta, ó, eu tenho quantos? Observe, ó. Parou no 7, ó. Então, eu tenho 7. Cachorro, olha só quantos votos nós tivemos no cachorro. O animal preferido, ó. 10, ó. Todos os quadradinhos estão pintados. A vaca, eu tenho 2 votos, tá? Joaninha, tem, olha só, parei aqui. Então, eu tenho quanto, ó? 5. Exatamente onde está o 5, tá? A abelha, olha só, eu tenho 1 voto. Tem um quadradinho pintado, né? Que é o 1 aqui, tá? E o último, cavalo. Eu tenho 4 votos no cavalo. Então, de acordo com o gráfico, nós acabamos de ver, tá? Eu apresentei para vocês aqui. Complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e sua respectiva quantidade. Então, tá aqui a tabela já, ó, com o nome do animal e sua quantidade. Só que se você observar, eu só tenho aqui o nome do animal ao lado, ok? Então, vamos organizar aqui. Tem a abelha, a borboleta, o cachorro, o cavalo, a joaninha e a vaca. Eu vou pegar a quantidade de abelha. Olha só, abelha, eu tenho 1 voto. Então, coloca aqui, ó, 1 voto, tá? Borboleta, ó, tenho quantos? Vamos observar o gráfico. Tenho 7. Então, coloco 7 aqui na tabela. Tá? O cachorro. Olha o cachorro. Quantos votos nós temos? Observaram já? Temos 10, né? Então, coloco 10 aqui, ó. A informação. Cavalo. Ó, cavalo. Eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4. Exatamente aqui, ó. Parou no 4, tá? Tenho 4 votos. Joaninha, ó. Joaninha, eu tenho quantos? 5. 5 quadradinhos pintados. 5 votos. E vaca, 2, ok? Então, organizei os dados na tabela já. Aqui tem 2 colunas, tá? Nome do animal na primeira coluna e na outra coluna, quantidade. E em cada linha, ó, é o nome do animal com os seus respectivos quantidade de votos. Tudo bem? Então, tem algumas perguntas analisando essas informações. Vamos observar. Qual foi o animal mais votado? Então, você pode, observando a tabela, responder. Qual foi o mais votado? Votado, o cachorro. Então, você coloca o nome do animal. Cachorro. Ok? Qual foi o animal menos votado? Você pode observar aqui, ó. A abelha, somente 1, né? E é interessante que você observe essa informação tanto na tabela, quanto no gráfico também, é claro, vai dar a mesma informação. No gráfico, observando, eu vou ver que a abelha só teve 1 voto. Foi a menos votada, tá?
você pode ter a mesma informação tanto na tabela quanto o gráfico, que é a mesma resposta. Quantos votos teve o cavalo? Quero saber só os votos do cavalo. Então, eu vou observar, o cavalo teve 4. Vou colocar aqui, ó, 4 votos, que é a resposta. E qual animal que teve 7 votos? Você pode observar na tabela também. Se é 7, eu vou observar quem tem 7 votos. Tá aqui, ó. Então, eu já sei que é a borboleta. E essa mesma informação eu posso observar aqui, ó. Eu vou lá no número 7 e observo, opa, esse aqui, qual é o animal? Borboleta. Mesma coisa, ok? Observar o detalhe, ó, borboleta. Ok? E assim eu analiso as informações da tabela, que é organizada em colunas, conforme as informações que eu tenho, tanto do gráfico quanto na tabela. Eu faço essa organização. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês alguns gráficos e a gente vai montar as tabelas juntos, de conforme essas informações, tá? O primeiro modelo que eu tenho, olha só. Eu tenho aqui assunto bem interessante, ó, sobre pizza. Quem será que gosta de pizza aí, né? Eu gosto. A gente só não pode exagerar, né? Então, tem aí, ó. As informações da pizza, tem aqui venda de pizza e os meses e a quantidade, ó, de vendas, quanto foi vendido. Os meses só tem 6, ó, se você observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Nós temos só as iniciais conforme a gente muitas vezes vê no calendário. Vamos organizar em uma tabela? Então, o que eu faço? Vamos montar a tabela aqui, ó. Eu vou colocar o título da tabela. Venda de pizza. É isso? Venda de pizza. Ok? Nessa venda de pizza, eu vou colocar ao lado os meses, como nós acabamos de ver. Tem os meses. E aqui as vendas. Quanto foi vendido. Tá? Aí eu vou colocando os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ok? São todos os meses que tem aqui. E ao lado eu coloco a quantidade conforme o gráfico. Janeiro eu tenho, olha só, tenho 10, tá? Tenho 10, então coloco aqui, ó, vendido 10, ok? Fevereiro eu tenho 20, ó, 20, isso. E em março eu tenho 30, mas observar aqui, ó, em março eu tenho 30, ó, exatamente 30, e abril também, ó. Então, 30 é a mesma quantidade de vendas, ó, em 30 e abril também. Então, eu coloco 30, tanto em março quanto em abril, bem? E maio, ó, mês maio, tem 40, ó, 40. E mês de junho, última barra, ó, tem 50. Coloco aqui 50. E assim eu organizo as informações em uma tabela conforme o gráfico que está sendo apresentado. E assim eu faço a leitura. Posso tanto transformar, como você viu, em uma tabela, e da tabela também eu posso organizar em um gráfico. No caso aqui, barras, né? Como você está vendo o exemplo aqui, são gráficos de barras. Só são barras mostrando a quantidade de cada informação ou cada item apresentado aí, tá? E da mesma forma eu posso organizar isso aqui, ó. Mas olha só a informação do próximo gráfico. O que eu tenho? Carros no estacionamento. Então, qual é o assunto?
carros no estacionamento, tá? Quais são os dias que tem aqui, ó? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, nós temos aqui, na linha horizontal, nós temos os dias da semana, tá? E aqui é a quantidade de carros nesse estacionamento. No caso, segunda-feira, eu tenho quantos carros no estacionamento? Observe que a barra, ela ultrapassa o número 120 aqui, ó. Tudo bem? Ela tá nessa posição aqui, ó. Entre o 120 e o 140, quase no meio. Então, imagino que seja mais ou menos 130 carros na segunda-feira, conforme o gráfico apresenta aqui, ó. Já na terça-feira, a quantidade de carros estacionados, olha só, é 100, exatamente na barra, ó, 100, tá? Quantidade 100. Na quarta-feira, eu tenho quantos, ó? 120, exato. Ele não passou dessa linha. Já é diferente dessa informação aqui, ó. Quinta-feira. Quinta-feira eu tenho quantos carros? Ele passou um pouco da linha, ó. 100, ó. Onde marca 100. Então, ele passa um pouco. Ele fica entre, ó. Se você for analisar essa informação, ó. Com a regrinha, ó. Ele fica entre o número 100 e 120, tá? Ele não fica exatamente no meio, então fica mais ou menos 105, quase 110 por aí. Quase na metade, né? 110 aqui. Então, o gráfico pode ser organizado dessa forma. Aqui, se você observar, ele está de 2 em 2. 0, 10, 20, 30, tá? Então, você vai imaginando dessa forma. Embora ele esteja de 2 em 2 aqui, ó. A cada 10, 20, né? 30, 40, ó. 40, 50, 60. 70, 80. Assim você faz a leitura dessas informações aqui. Você tem que observar ao todo e depois observar de quanto em quanto ele está sendo organizado. Muito cuidado com essas informações aqui para a gente não confundir, tá? E o último dado, sexta-feira. Carros no estacionamento, nós temos na sexta, nós temos quanto? Ó? Exatamente, ó, 140, tá? É interessante que esse gráfico aqui não tem as informações exatas. A gente faz, ó, uma análise observando essas informações. Já é diferente do próximo gráfico, se você observar, ó. Próximo gráfico, a gente vai ver atividades preferidas do quinto ano. Tá vendo aqui? Nós temos futebol, nós temos basquetebol, basquete, né, no caso, vôlei, handebol e natação, tá? Essas são as atividades. Se você observar, aqui nós também estamos organizando 0, 5, de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. No gráfico anterior, só tinha barra e não tinha numeração. Aqui em cima dessa barra. Ele dá exatamente a quantidade exata, ó. Aqui é o 22, ó. Se você observar, tem 22 aqui. Você que tem 22 votos, olha, no futebol. Assim como basquetebol, 16. Passou da barra também, a barra aqui apresenta 15, ó. Aqui no caso é 16. Ó. E assim o gráfico vai apresentando, ó, vôlei 14, handebol 12, natação 6. Você também pode organizar esses dados em uma tabela. Você trocaria o título aqui, você colocaria o quê? Atividades preferidas do quinto ano. Aqui você colocaria o quê? O esporte. E aqui, votos. Você organizaria os votos aqui e o nome de cada esporte aqui, no caso, essas informações. Então, assim a gente organiza os dados tanto em gráfico quanto em tabelas, analisando essas informações, tá? Eu espero que você tenha compreendido, a minha aula fica por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima. Tchau, tchau.